Apocalipse, último livro da Bíblia, né? Capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse. Os primeiros versículos aí, os primeiros 5 versículos. Amém? Vocês encontraram? Diz assim: mostrou-me o rio puro de água, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, outra vez, de transmitirmos a Tua Palavra. É por meio dela, Senhor, que nós estamos aqui. Não haveria motivo de haver, Senhor, reunião sequer, se não fosse a Tua Palavra. Não existiria igreja, não existiria, Senhor, uma reunião de fé. Ela só existe por causa, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Então, manifeste ela em nosso coração, nossa consciência, para que cresçamos, Senhor, em Te conhecer, e nesse conhecimento, Pai, possamos ser transformados, ó Deus, sermos, ó Deus, realmente transformados à imagem do Filho Jesus, salvos para a Tua glória, edificados, ó Deus, para o avanço do Seu reino. Abençoa-nos então, Senhor, por meio da Tua santa e gloriosa palavra, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Normalmente, irmãos, as pessoas têm no livro de Apocalipse uma visão sobre ele, muitas das vezes inadequada ao que realmente ele se propõe a ser, né? Quando nós ouvimos a palavra Apocalipse, o significado dela é revelação, né? Aquilo que foi revelado das últimas coisas. O significado da palavra Apocalipse significa simplesmente isso, revelação. Mas quando nós ouvimos a palavra Apocalipse de forma comumente falando, por exemplo, quando você vê um filme chamado Apocalipse, por exemplo, você vê um filme normalmente de catástrofe, de fim do mundo, e essas coisas assim, dado as revelações que foram dadas dentro desse livro, né, que algumas coisas apontavam para um fim do mundo normalmente, né, como se diz, mas normalmente você vê o termo Apocalipse sendo usado de muitas maneiras, né, e sempre é nesse sentido, de fim, de destruição, de algo que está para se destruir ou se autodestruir. E é uma realidade isso sim dentro do livro de Apocalipse. Há uma demonstração de fim das coisas, né, é uma revelação do fim das coisas, e as pessoas só têm normalmente esse tipo de visão sobre o livro de Apocalipse, mas a pergunta é só isso que o Apocalipse se propõe a ser? É só isso que o livro de Apocalipse se mostra ou quer se revelar como um livro? Nós vamos ver, irmãos, que nesse livro não é só isso, né? Não é só o fim das coisas, mas é o princípio de algo melhor. É o fim de uma coisa para o início de outra, por assim dizer, melhorada. Aí, irmãos, nós podemos ver sobre o livro de Apocalipse e também sobre toda a Bíblia uma pergunta que se possa fazer aos seres humanos, né? O que nós colocamos a esperança? Aonde está fincada a nossa esperança? O que nós esperamos? Qual é o objetivo que nós temos de decorrer de uma vida de 5, 10, 15, 20 anos, 30, chegamos aos 60, daqui a pouco 70, daqui a pouco 80, qual é a expectativa que nós criamos, qual é a esperança que nós criamos?
sobre o nosso modo de viver, o que nós esperamos daquilo que nós estamos vivendo. A pergunta é: quando nós olhamos para o mundo, irmãos, criado por Deus, e depois da queda do homem, nós vemos só desesperança, nós vemos uma queda fatal do homem. Quando nós olhamos no século 21, nós vemos um país gigantesco tentando invadir um país bem menor, Rússia invadindo a Ucrânia. Quando nós olhamos o que o ser humano é capaz de fazer, nós podemos observar: o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo de desesperança. O ser humano em si mesmo, ele tem demonstrado uma falta de vida real que ele deveria ter, e de esperança, demonstrando uma tremenda maldade, que na verdade neste mundo não há coisa realmente boa a se viver. Há alguns flashes, há algumas luzes, mas no fundo tudo é passageiro, uma moto, tudo estará findada a perdição, né? Passa ano, passa século, o homem sempre cai na degradação, né? Sempre está em queda. Aí a pergunta é para nós esta noite: que então nós estamos, qual a expectativa que nós estamos criando esta vida? Deus, irmãos, nos deu uma revelação, e ela é a Bíblia. E a Bíblia demonstra algumas coisas, irmãos. A queda do homem e a redenção dele também mostra-nos uma desesperança, mas também nos revela uma esperança. A Bíblia, irmãos, é o único livro que revela como se iniciou realmente a vida, e ela mostra a realidade do que é. Quando a Bíblia diz que Adão caiu e logo em seguida se procedeu o início da morte, Deus disse para Adão: o dia que você comer o fruto, você vai morrer. Deus disse para Adão. A Bíblia é o único livro que demonstra isso de forma real, a queda do homem. Quando você lê a Bíblia, você vê vários personagens em queda, demonstrando o quão mal é o ser humano. A Bíblia, só que ela não para por aí, ela também vai demonstrar que, apesar de toda essa destruição, há também podemos também ter uma expectativa de esperança, podemos ter algo a esperar de forma melhor e boa. Aqui, irmãos, no texto em que lemos, nós vemos isso. Se Gênesis, irmão, foi a queda, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, é a restauração de um homem. Se no antigo jardim, se no antigo Éden houve uma queda e uma destruição, se houve um engano e uma serpente a fazer o homem cair, aqui há uma esperança de vida. No capítulo 21, irmãos, no capítulo anterior de Apocalipse, nós vamos ver a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém sendo criada. E nessa cidade, porque o capítulo 22 sequer inicia como um capítulo aqui, né, como um tema, na verdade. Ele não inicia como um tema, é a continuação do capítulo 21. Na verdade, no meio da Jerusalém há esse novo paraíso, um paraíso no meio de uma cidade. No primeiro, irmãos, paraíso, só havia duas pessoas para contemplar a beleza e experimentar os prazeres dele. Mas nesse segundo paraíso, cidades e nações inteiras encontraram prazer e satisfação abundantes. Observe, irmãos, que havia, e foi demonstrado pela palavra de Deus, uma queda genuína e um paraíso deixado. Deus colocou Adão e Eva fora do paraíso. Agora, nesse novo paraíso, Deus está trazendo um povo para dentro dessa nova cidade, para dentro desse novo paraíso, e fazemos realmente reinar naquele lugar. O texto inicia dizendo: e mostrou-me um rio puro da água da vida. Aqui, irmãos, nós vamos ver uma coisa interessante, semelhante ao primeiro paraíso. Aquele primeiro paraíso era regado com muitos braços e um rio, né? Aquele paraíso era realmente regado, havia realmente árvores frutíferas, era um lugar bonito. Quando você tem a noção de paraíso, você sempre pensa que em árvores, em um campo verde, em água, você vê sempre vida reinando naquele lugar. E o texto inicia aqui: mostrou-me o rio, João está vendo, puro da água da vida.
Aqui nós vemos, irmãos, o rio do paraíso. Enquanto o paraíso terreno era bem irrigado, irmãos, e não há possibilidade de ser um paraíso a não ser que tenha água. Quando nós observamos, irmãos, um deserto de areia, por exemplo, vamos ver que aquele deserto é daquela forma porque não contém água. Lembro-me uma vez do meu professor de física, ele explicando sobre por que o deserto é deserto daquela forma. Por que de noite ele é tão frio e de dia ele é tão quente, dado a falta de água que existe naquele lugar? Porque a água, ou ela esquenta demoradamente, ou esfria também demoradamente. Então a água mantém a temperatura dos ambientes, ela demora-se a esfriar e também demora-se a esquentar. Por isso que um deserto é tão inóspito, né? Ele é tão frio à noite e tão quente de dia. Mas quando você pensa no deserto, irmãos, o que não há ali é água, e por isso que não há vida. Quando os cientistas estão procurando uma vida, irmãos, em outros planetas, eles estão procurando primeiramente água, porque normalmente onde há vida, porque há água primeiro. Aqui, irmãos, é um aspecto muito interessante da vida cristã. Nós vamos para um lugar onde há um rio puro da água da vida. Enquanto, irmãos, no primeiro paraíso, Deus disse por meio da maldição que depois que eles comessem daquele fruto haveria morte, mas agora ele está num lugar que a água, que o rio que está ali é puro, que é a água da vida. Uma coisa, irmãos, que nós podemos entender como água da vida na Bíblia, sempre água é o exemplo de vida. Jesus disse que ele é o quê? O pão da vida, e ele é a água da vida. Ele disse para aquela mulher samaritana que se você beber da água que ele der, vai jorrar no seu interior fontes de água que vão jorrar para a vida eterna. Então, irmãos, quando nós observamos a linguagem que o livro de Apocalipse está tentando nos trazer, é que a água que nós teremos ali, irmãos, gerará vida em nós para sempre. Aqui, irmãos, nós devemos nos perguntar: que esperança, que vida real nós podemos esperar neste mundo? Ontem nós tínhamos 5 anos de idade, hoje nós temos 30, daqui a pouco teremos 60. Que vida real nós podemos esperar daqui? Há uma coisa, irmãos, que irá acontecer: a morte é certa para todos nós. Nós faleceremos um dia, seja na juventude ou na velhice. Às vezes é difícil dizer sobre isso e ouvir sobre isso, mas é uma realidade. Mas uma coisa, irmãos, que irá acontecer conosco: nós seremos transformados, diz a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, num abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão transformados, e nós fomos, irmãos, transportados do reino da morte para o reino da vida. O que Deus quer nos dar, irmão, é uma vida eterna. E o símbolo aqui, irmãos, é o rio da água da vida. Nenhum lugar pode realmente produzir vida real se não tem água naquele lugar. Assim, irmãos, não haverá possibilidade, como símbolo real da vida que é Cristo, vida em nós mesmos, a não ser que bebamos deste rio da água da vida. Este paraíso só pode ser paraíso e promover vida real, porque a pessoa que está ali pode promover vida real. Toda a nossa vida, irmãos, árida e seca, está pelo fio de que nós não temos a água da vida. Nós não estamos bebendo deste rio que nos promove vida real. O livro, irmãos, de Salmos, no capítulo 1, diz que aquele homem que é alegre, feliz e satisfeito, ele é como a árvore plantada junto às águas. Ele produz o seu fruto no tempo certo. Nós, irmãos, só poderemos ter real vida se nós estivermos plantados junto às fontes das águas. O rio, irmãos, que estará ali vai gerar vida em nós para sempre. Tudo que é morte será retirado. Todo o poder da morte será retirado. Esse rio só promove vida nos habitantes deste lugar, nos habitantes do paraíso. Só que, irmãos, esse rio, ele tem não só simplesmente
João está vendo simplesmente que ele é o rio da água da vida. Ele vai mostrar a qualidade disso. Ele vai dizer: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal. Isso mostra, irmãos, a qualidade desse rio. A água, irmãos, sempre é boa. Se você estiver no deserto, se você chegar em determinado lugar e aquela água estiver barrenta, ainda que ela seja bebível, ainda que ela seja água que possa realmente trazer vida para nós, se ela for barrenta, nós ainda tomaremos dela. Uma sede terrível, nós beberemos aquela água. Nós, homens, fazem coisas terríveis para manter as suas vidas certas, boas e com qualidade. Mas uma coisa, irmãos, que esse rio ele não é um rio barroso, ele não é um rio barrento, ele é um rio puro como um cristal. Isso mostra a qualidade, irmãos, deste rio, e o que Deus nos promove é algo bom e real para a nossa vida. Todo o nosso conforto está baseado, irmãos, naquilo que Deus nos dá de bom. Toda a água, irmãos, que o mundo te oferece, toda a água que o inimigo tem nos oferecido, ela é sempre barrenta, ela é sempre mentirosa, e no fundo, ela na verdade é venenosa, ela irá nos matar. Mas esse rio que Deus nos dá, irmãos, ele é puro como um cristal. Mas esses são claros, são saudáveis e refrescantes, dando vida e preservando a vida para os que bebem deste rio. Sabe por quê, irmãos? A nossa vida não está tão bem estabelecida espiritualmente, dado aos rios que nós tomamos, dado a possibilidade que nós colocamos de vida em águas que realmente não saciam a nossa sede. Jesus disse para a mulher: a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ela continuamente bebia água que não era pura como um cristal. A água que ela bebia, ela tinha um limite estabelecido. Ela se limitava a matar uma sede momentânea. Jesus disse: não só que você bebe a água real para matar a sua sede física, mas a água que você procura beber para matar a sua vida e a sua sede, para manter a sua vida e matar a sua sede espiritual, ela é barrenta e ela não é como cristal. Mas se a água que lhe der, se você beber, vai jorrar vida eterna em você. Assim, irmãos, o que nós beberemos e teremos a esperança de vida eterna é que o que Deus nos dará é bom para a nossa vida, é realmente bom, algo que vai nos trazer saúde para todo sempre. Isso mostra, irmãos, o quanto Deus está preocupado conosco. Nosso corpo será transformado, irmãos. Esse corpo que você tem hoje, que você pode apalpar, este corpo será transformado. Você fala assim: não abre mais, nosso corpo não entrará em decomposição, diz o texto, que Deus voltará com este corpo e nos transformará. Assim, irmãos, é a qualidade que Deus quer nos dar, sempre é bom e há de nos transformar. O texto continua dizendo: claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Pense, irmãos, numa nascente de água, onde o que está naquela nascente são animais mortos, são plantas venenosas. Há nascente de água ali, mas essa nascente é ruim. Observe essa água, irmãos, este rio, neste paraíso. O texto diz que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Todas, irmãos, as nossas fontes de graça, conforto e glória estão em Deus, e todos os nossos rios que vêm dele, vêm pela mediação do Cordeiro. Essa água, irmãos, não sai de qualquer lugar, ela sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ela vem de uma fonte real e segura. Você pode, irmãos, ficar tranquilo, se você pode confiar naquilo que Deus tem falado para você. Jesus disse uma certa vez: vocês já estão lavados pela palavra. Jesus disse. Assim, irmãos, todo rio que procede de Deus é bom e é confiável. Não simplesmente que você vê aquele rio bonito,
cristalino, mas você não sabe a fonte. Nesse caso aqui, nesse paraíso, além de você saber que o rio produz vida, que ele é claro como cristal, ainda assim você sabe a fonte desse lugar. Deus está produzindo vida real e bondosa para aqueles que bebem dessa água. Nós devemos, irmãos, confiar plenamente naquilo que Deus diz para produzir vida em nós. Nós devemos confiar plenamente na palavra de Deus, porque ela é o rio, irmãos, que corre para a nossa vida. Tudo, irmãos, que nós tentamos apalpar neste mundo, qualquer coisa aqui, é fadado a falha e fracasso, dado a fonte de nós que advém dessas coisas. As alegrias, irmãos, tendem a ser momentâneas. A vida é uma vida passageira e a morte chegará-nos mais rápido do que a gente imagina. Sabe por quê? Porque a fonte, irmãos, não é de Deus. Porque a nossa satisfação, a satisfação do nosso coração está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma fonte e a fonte é Deus, e nossa sede só é saciada em Deus. Tudo que nós tentamos nos apalpar, nos segurar, é passageiro e momentâneo. Observe a sua vida. O que não é passageiro aqui? O que não é passageiro neste tempo, neste mundo? Assim, irmãos, qualquer fonte é uma fonte falha, qualquer fonte é uma fonte passageira e momentânea, mas que vem de Deus permanece para sempre. Há um rio, esse rio corre nessa cidade e a fonte é o próprio Deus. Agora, irmãos, versículo 2 diz: no meio da sua praça, de uma e de outra banca do rio, estava a árvore da vida. A árvore da vida, irmãos, há uma árvore da vida nesse paraíso. Havia, irmãos, uma árvore dessas no paraíso terreno, em Gênesis 2:9. Esta, irmãos, de Apocalipse 17 é aquela e muito. E agora, com relação a esta árvore, nós podemos ver no meio da sua praça, ou como poderia ter sido mais bem formulado, no meio entre o caminho da margem e o rio. Essa árvore da vida é nutrida pelas águas puras do rio que vem do trono de Deus. A presença e as perfeições de Deus fornecem toda a glória e as bem-aventuranças do céu. Observe, irmãos, que no primeiro paraíso havia uma árvore que não podia ser mais comida. O que Deus disse para Adão e para Eva, expulsando eles do paraíso? Que eles não poderiam mais comer daquela árvore da vida. Por que eles não poderiam comer? Porque pecaram contra Deus. E Deus disse: colocarei uma espada flamejante em volta do paraíso, para que eles agora que têm ciência do bem e do mal, não comam também da árvore da vida e vivam para sempre. O texto diz isso. Mas neste paraíso, irmãos, aqueles que estão aí vão poder desfrutar dessa árvore da vida. Como disse, irmãos, em Salmos 1, que a árvore produz bons frutos e é uma árvore frutífera e vistosa, dado porque ela está plantada junto aos rios. Observe essa árvore, ela está plantada junto ao rio que sai do trono de Deus, por isso ela pode produzir vida. Jesus disse que Ele é o pão da vida. Assim, irmãos, nós observamos que a árvore sempre produz alimento. Aqui, irmãos, é a presença de Cristo sendo manifesta neste paraíso. Todo alimento e todo bem vem da pessoa de Deus. A nossa fome está dada porque nós vivemos querendo comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vivemos querendo saber como ser Deus. Nós sempre queremos estar no status de parecer ser Deus, de ter o próprio controle da própria vida, de conduzir os próprios pensamentos e o próprio modo de viver, e Deus não tem nada a ver com isso. Nós fazemos o quê? Nós ouvimos a serpente muitas das vezes. Sim, não, ela não está querendo deixar você comer. Deus não está querendo deixar você comer, porque Ele sabe que você será como Deus. O que Eva estava sendo tentada? Estava tentado a ser como Deus. Ela não quis ouvir sobre Deus. Uma coisa, irmãos, que nós podemos observar muito claramente em Gênesis é que Deus não disse que ela não poderia comer da árvore da vida. O que Deus disse para eles? Podem comer de todas as árvores do jardim,
Você só não pode comer dessa árvore que está no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a árvore que eles escolheram? Não a da vida, mas a da morte. Deus falou para eles: o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Assim, irmãos, quando eles foram tirados do poder de outra vez tocar na árvore da vida, houve a maldição no mundo, mas agora, irmãos, há de novo essa esperança. Nós seremos levados para um lugar em que nós poderemos outra vez tocar na árvore da vida e comermos e nos alimentarmos dela. A esperança, irmãos, que foi perdida no Éden, agora foi reformulada no novo paraíso, na nova Jerusalém, nesse novo jardim. Agora, irmãos, a morte que nos foi dada por Adão, agora tem sido dada por meio de Cristo nesse novo paraíso. Enquanto, irmãos, Adão e Eva comeu da árvore da morte, nós teremos possibilidade de comer a árvore da vida. Não só isso, irmãos, observe essa árvore. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Olha, irmãos, a fertilidade dessa árvore, ela produz muitos tipos de frutos, 12 frutos, apropriados, irmãos, para o paladar refinado de todos os santos. Produz fruto, irmãos, o ano todo, de mês em mês. Essa árvore nunca está vazia, nunca é infrutífera, sempre há fruto nela. No céu, irmãos, não há somente uma variedade de prazeres puros e satisfatórios, mas uma continuidade deles e sempre frescos. Sabe, irmãos, qual é a pior maldição de nós não termos Deus? É de nós não recebermos as bênçãos de Deus. Sabe, irmãos, o que é o inferno? O inferno é o que Cristo passou na cruz. O que Cristo passou naquela cruz? Ele sofreu o abandono e todo o benefício lhe foi tirado. Ele não podia fazer nada, irmãos. Ele estava pendurado numa cruz, morrendo, sangrando. Ele foi abandonado pelo próprio Pai e todas as bênçãos de Deus foi tirada de Cristo naquele momento. O inferno, irmãos, é isso. Nós não temos as bênçãos de Deus, mas neste lugar, irmãos, neste paraíso, essa árvore produz de mês em mês frutos para o nosso bem. Isso prova, irmãos, toda a eternidade seremos beneficiados por Deus. Enquanto a nossa vida, irmãos, é tão curta, é tão diminuta neste tempo, passaremos toda uma eternidade sendo beneficiados por Deus. Deus continuamente nos dará todo o seu bem, todo o fruto que essa árvore produz, toda a folha que ela produz, que é para a saúde das nações, nos será dado todos os dias, todo mês. Assim, irmãos, Deus poderia nos manter distantes, irmãos, em uma eternidade paralela, se Ele quisesse, num universo paralelo, se Ele quisesse ser criado, mas não, Ele nos trouxe para junto do seu paraíso, para junto do seu reino, nos mantendo ali, ainda com todos os seus bens. Observe, irmãos, que em Lucas capítulo 16, aquele homem que foi morto e foi para o Hades, ele não recebia nenhum bem sequer, nenhuma gota era dado ao seu paladar, diz o texto. Ele pedia para que Lázaro pudesse molhar a sua língua com água, e nem isso lhe foi dado. Agora, no paraíso, irmãos, além de fonte da água da vida, nós temos uma árvore que produz o seu fruto de mês em mês. Não só isso, as folhas das árvores são para a saúde das nações. O fruto, irmãos, não é somente agradável, ele não é simplesmente satisfatório, mas ele é saudável. A presença de Deus, irmãos, no céu é a saúde e felicidade dos santos. Ali eles encontram nele um remédio para todas as suas enfermidades e são preservados por ele no estado mais saudável e vigoroso. Irmãos, o que aconteceu com o pecado quando adentrou o mundo? O que aconteceu? Trouxe morte. O que é morte? Morte é uma doença avançada, é as células envelhecendo. Isso é morte. Até que chega um ponto que essas células envelhecidas não conseguem mais se manter e morrem. Isso é morte. É uma doença que vai chegar em determinado lugar. A pessoa, quando leva um tiro, por exemplo,
Aconteceu que algo transferiu essas células e fez com que elas morressem. Isso é morte, é a destruição deste corpo. Assim, irmãos, Deus renovará este corpo de forma tão cabal que a morte não será mais permitida naquele lugar. O texto está dizendo que a árvore que está ali, que é para a cura das nações, produzirá vida eterna em nós. Não haverá, irmãos, esse poder que nós temos observado todos os dias, da nossa vida em queda, da nossa morte todos os dias, quando nós estamos chegando, mas será de uma vida saudável, um corpo realmente que nunca mais irá perecer, uma cura completa, uma cura real, uma cura profunda, não uma cura passageira, quando alguém toma um determinado remédio ou se cura do câncer, mas vai bater os 80 anos, os 90 anos, e ainda assim vai chegar ao falecimento. A cura das nações é dada por meio desse fruto, irmãos, e aqueles que obtêm desta árvore, irmãos, terá vida plena, real. Não somente esse lugar, irmãos, tem isso, mas ele tem algo impressionante ali. Nunca mais haverá maldição contra alguém, se diz o versículo 3. A perfeição, irmãos, liberdade nesse paraíso de tudo que é mal. Zacarias capítulo 14, versículo 11 diz, irmãos: a Jerusalém será habitada e não haverá mais maldição. Jerusalém estará segura, irmãos, uma promessa de paz e segurança perpétuas no novo céu e na nova terra. Essa visão de Apocalipse, irmãos, ecoa aquela promessa de que Jerusalém não terá mais maldição sobre ela. Pode haver também uma referência, irmãos, às maldições lançadas sobre Adão e Eva em Gênesis 3, versículo 16 e versículo 19. Observe, irmãos, o que Deus disse para Adão e para Eva: o dia que você comer, você vai morrer. A mulher vai ter dor no parto, e o homem vai ter que tirar do seu suor, e o trabalho será castigante para ele. A terra vai dar espinhos e matos, e a serpente andará sobre o seu ventre. Deus está colocando uma maldição por conta do pecado. Deus está colocando diretamente nesse antigo paraíso, nesse paraíso perdido, uma maldição sobre o modo de vida que eles viveram. Só que nesse novo paraíso, irmãos, não haverá mais maldição. E o texto diz: contra alguém. Todos os que estiverem naquele paraíso não receberá maldição nenhuma. Terá vida completa e perfeita. Deus tirará toda ela. Isso, irmãos, porque Cristo recebeu toda, irmãos, a maldição que nós deveríamos receber naquela cruz. O texto diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se tornou a maldição do nosso lugar, irmãos. Por isso que o pecado que Adão e Eva cometeram recebeu a devida maldição. Cristo pegou ela para si, pagou o preço dela para que nós não recebêssemos. Então, os que adentram este lugar nunca mais poderão ser amaldiçoados, porque o pecado não estará lá mais. Ali, irmãos, não há serpente, como havia no primeiro paraíso. Aqui está a grande excelência desse paraíso. O diabo, irmãos, não tem o que fazer ali. Ele não pode afastar os santos de servir a Deus para se submeterem a Ele, como Ele fez com os nossos primeiros pais. Nem ao menos pode Ele perturbá-los no seu serviço a Deus. Observe uma coisa, irmãos: toda maldição será tirada. O que mata o homem neste tempo é o pecado, o diabo, que luta contra ele, mas não haverá mais isso ali. Haverá uma esperança plena, perene, satisfatória, irmãos, contínua por toda a eternidade. O pecado não atingirá mais seu coração, as tentações não inclinará você mais para o mal, o pecado nunca mais te tentará, o diabo não estará lá para isso, não haverá maldição naquele lugar. Nós poderemos viver, irmãos, de forma plena e perfeita. Sabemos qual a maior esperança, e isso é do genuíno crente, é que no céu ele não poderá mais pecar. Quando nós, irmãos, estamos olhando para nós mesmos da nossa vida cristã, e nós olhamos quantos pecados nós cometemos, nós pensamos assim, nessa esperança: o céu, o pecado será tirado completamente. Será tirado, irmãos, completamente. E não só isso, irmãos, não haverá maldição dada, porque não tem mais pecado ali.
Cristo recebeu em nosso lugar. Essa, irmãos, é a esperança que nós podemos ter em Cristo e desse lugar. Não só isso, irmãos, ele nunca mais haverá maldição ali contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Observe, irmãos, que em Apocalipse 22, versículo 1, o rio saía do trono de Deus e do Cordeiro. Agora, no versículo 22 aqui, no versículo 3 do capítulo 22, somos informados novamente de que nessa cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro. Com o enquadramento, irmãos, do trecho, versículo 2, versículo 3, mostrando a centralidade do trono divino. João está repetindo, irmãos, dizendo que tudo que a cidade significa para os santos, vida eterna, provisões em abundância, cura completa, segurança absoluta, é possível por causa da presença soberana de Deus e do Cordeiro entre o seu povo. Ele repete: e nele estará o trono de Deus e do Cordeiro. Esse é o centro de tudo. O motivo de tudo isso acontecer é porque o trono de Deus e do Cordeiro estão ali. Não só isso, irmãos, esse trono aqui é mostrado como de um rei, e seus súditos em meio de alegria e paz, em sua própria cidade, estão num lugar, num paraíso perfeito, onde não haverá mais maldição, não há possibilidade de guerra mais, porque o trono de Deus está lá, há um rio de vida que flui desse trono. Isso é um grande contraste com o que encontramos no capítulo 20, irmãos, onde mostra um grande trono branco, cujo céu e a terra fogem à sua presença, e que não foi achado lugar para eles. O texto apresenta um cenário não de harmonia em um reino, mas de um julgamento mostrando punições e sentenças. O grande trono branco, como muitos de nós já ouvimos, irmãos, qual é o cenário do grande trono branco? Um grande trono branco, fogos e trovões saíam deste trono. Havia um julgamento sendo dirigido às nações e os povos, mas neste capítulo 22 não é assim que está acontecendo. Há uma cidade, há um rio, há uma árvore da vida, há folhas que curam as nações, há um trono que desse trono sai um rio de água da vida. O trono está no meio da cidade. Olha os cenários completamente diferentes. Aqui há uma noção, irmãos, completamente diferente. Aqui não haverá mais maldição. Enquanto no trono branco há uma maldição e um juízo sendo mostrado, neste lugar, neste paraíso, o trono é de paz, de harmonia e de esperança. Não há mais possibilidade de condenação. Esses que lá estão já foram absolvidos, eles já foram transportados do reino das trevas para o reino da luz. Agora não é mais um juiz assentado sobre o trono, mas sim um rei que deve ser honrado. Então, irmãos, se você quer ter esperança, ali haverá uma esperança eterna de que um rei estará reinando e você será seu súdito completo, uma alegria e paz perfeita. Mas, irmãos, não só isso, esse trono também demonstra a unidade do Pai e do Filho, como o texto vai dizer no início aqui, né, que o rio procedia de Deus e do Cordeiro, e depois que o trono de Deus e do Cordeiro estava ali, sempre estão associados os dois, Deus e o Cordeiro, Deus e o Cordeiro. Isso mostra a unidade, irmãos, que existe entre Deus e o Pai. O Filho é tanto Deus quanto o Pai, e não há distinção alguma entre as duas pessoas, apesar das duas serem Deus ao mesmo tempo. Eles são um só Deus, junto com o Espírito Santo formando a Trindade. Jesus, irmãos, não fez rodeios quanto a isso, disse aos seus discípulos antes de pronunciar essa oração: se vós me conhecesseis a mim, também me conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Deus está dizendo, irmãos, eu e o Pai somos um. A primeira demonstração, irmãos, de que o trono de Deus e do Cordeiro deve ser sempre falado juntos, e mostra a unidade que o próprio Jesus disse que é um com o Pai. O próprio Jesus disse para os seus discípulos: eu e o Pai somos um. A unidade do Pai com o Filho, irmãos, é eterna também, e ela é demonstrada em seu relacionamento. Olha o que Jesus disse:
porque tu me has amado antes da criação do mundo, para que o amor que tu me tens amado, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais. Olha, irmãos, isso, o pai ama o filho, e o filho quer fazer o pai conhecido, que é uma demonstração de amor. O relacionamento entre eles, irmãos, mostra a sua unidade. O pai não quer deixar de glorificar o seu filho, e o filho não quer deixar de demonstrar seu pai. Absolutamente, irmãos, antes de tudo, o pai e o filho já demonstravam um amor perfeito, um para com o outro, um amor que não teve início nem fim, nem oscilações. Isso mostra, irmãos, que há uma unidade de afeto, e que um não poderia fazer algo que o outro desaprovasse. Por isso que é um cordeiro de Deus, e o cordeiro é o trono de Deus e o trono do cordeiro, né? Isso mostra que há uma unidade de afeto, que um não poderia fazer o que o outro desaprovasse. Jesus nunca iria querer aparecer sem revelar o Pai, e o Pai não iria sacrificar seu Filho sem que o glorificasse. Jesus faz essa oração em João 17: glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. É um querendo demonstrar quem é o outro. O amor entre eles, irmãos, é recíproco. Eles nunca podem estar satisfeitos sem que o outro também esteja. A base da unidade entre o pai e o filho é o amor. Eles são um porque se amam, e não poderiam ser um caso não se amassem. O trono, irmãos, mostrado aqui nessa cidade aqui, o pai e o filho são um. E se você quiser chegar ao pai, precisará do cordeiro, precisará do filho. E se você quiser chegar ao filho, também precisará do pai. Irmãos, se você tentar ir a Deus sem Cristo, você vai só encontrar um Deus irado. Mas se você for ao Pai por meio de Cristo, você vai por meio do sacrifício dele, e assim seus pecados poderão ser perdoados, e assim você poderá estar em posição perfeita diante de Deus. Os servos, irmãos, neste lugar poderão ver a face de Deus. Diz assim, versículo 4: e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. O texto diz, irmãos, os santos não somente adorarão e servirão a Deus, como está no versículo 3, eles também verão a sua face. Irmãos, estágios na Bíblia que mostram o que seria ver a face de Deus. Moisés, irmãos, não podia ver a face de Deus, porque o Senhor havia declarado: homem nenhum pode ver a minha face e viver, como está em Êxodo 33, versículo 20. Uma coisa, irmãos, que nós não poderíamos fazer é por conta do pecado. Nós não poderíamos contemplar a face de Deus. Não haveria alegria plena em contemplar Deus, irmãos, dado o nosso pecado. Diz o texto que Deus ia até com Adão no virar do dia, no entardecer. Só que quando Adão peca, o que Adão faz? Ele se esconde entre as árvores do jardim. Não haveria comunhão entre eles. Quando Moisés pede para ver o rosto de Deus, o que Deus diz para Moisés? Nenhum homem pode ver meu rosto e viver, por conta do pecado. João 1, versículo 18 diz: ninguém jamais viu a face de Deus hoje, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está do lado do Pai foi quem o revelou. Aqui, irmãos, na cidade eterna, o povo de Deus será capaz finalmente de ver a sua face. Jesus, irmãos, estabeleceu a transição nesse processo, porque ele era a glória de Deus encarnada, a Shekinah de Deus encarnada, como está em João 1,14, a face de Deus na terra. Se você quer ver Deus, irmãos, você deve olhar para Cristo. Se você quer ver a face de Deus primariamente, você deve olhar para o que Cristo foi e fez, e assim você conseguirá chegar a Deus, ao Pai. Todavia, há ainda, irmãos, um aspecto espiritual em ver a face de Deus. Como Alme disse, a ideia de contemplar Deus se tornou uma expressão característica para falar do verdadeiro entendimento de quem Ele é e de um relacionamento correto com Deus. Então nós vemos, irmãos, essa expressão de ver a face de Deus é conhecer Deus plenamente, é conhecê-lo de forma genuína. Jó 33, versículo 26 diz: ele ora a Deus, que se agrada dele, com alegria vê a face de
Deus e Deus me restitui a sua justiça. Salmos 17,15 diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. 3 João capítulo 1, versículo 11 diz: amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. E é, irmãos, considerado uma bênção também escatológica especial ver a face de Deus. Em Números 6, versículo 25 diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, irmãos, há uma esperança plena deste lugar, de que nós poderemos ver a Deus. Hebreus 12,14 diz: procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, irmãos, é a culminação de uma das maiores esperanças da Bíblia. No Éden transformado, o povo de Deus viverá eternamente e verá a face dele. Ali os santos verão a face de Deus, aí irão desfrutar da santa visão. Irmãos, ver a face de Deus é o ápice de que nós podemos chegar. É a revelação plena de quem Deus é o conhecimento perfeito de quem Ele é. Apesar que na nossa visão limitada nós nunca conseguiremos chegar ao conhecimento pleno de quem Deus é, mas a revelação dele para nós é poder ver a minha face. É o que Moisés pediu a Deus: Senhor, permita-me ver a tua glória, permita-me ver a tua face. Moisés, ninguém viu minha face, me viu. Assim, irmãos, o ápice de chegar ao céu é poder ver a face de Deus, é poder ver quem realmente é Cristo e Deus na sua glória plena, irmãos. Nós só poderemos ter essa possibilidade por ter sido libertos por Deus e por Cristo. Agora, irmãos, não só isso, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Eles pertencerão a Deus, pois Ele colocará o seu nome e selo na testa deles. Os santos também terão na testa o seu nome. Em Êxodo 28, 36 e 38. Arão, irmãos, colocou uma lâmina de ouro na parte frontal de seu turbante, sobre sua testa, com a seguinte inscrição: Santo ao Senhor. Em Apocalipse 3,12 diz: Cristo promete a cada um dos santos vitoriosos: escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e também o meu novo nome. Em 7,3. O anjo surge para selar a testa dos servos escravos do nosso Deus. Em 14,1. Os 144 mil em pé sobre o Monte Sião têm escritos na testa o nome dele e de seu pai. Sabe, irmãos, o que acontecia com os escravos antigamente? Eram escritos, eram marcados com a marca do seu Senhor. Deus está dizendo, irmãos, aqui: escreverá o próprio nome dele em nós, pertenceremos completamente a ele. É um sinal de que não haverá mais nenhum aspecto que poderá nos atingir. O reino estará tão bem cercado, este paraíso estará tão bem seguro, que não poderá entrar nenhum inimigo naquele lugar, tentar nos roubar, dado o selo que nós temos, dada a marca que nós temos. Temos o nome de Deus marcado em nossas testas. Qualquer um que olhar para nós dirá: este é o povo de Deus, dado o nome que está gravado naquele lugar. Deus dará o seu próprio nome a nós. Que alegria, irmãos, que honra, que benefício, que alegria. Assim, irmãos, capítulo 3, versículo 16 diz: considerando o sinal da besta, o nome ou o sinal na testa implica em propriedade, posição legal e proteção. Os santos serão um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus grava, irmãos, o seu nome em nós, dizendo: este povo me pertence. O Espírito Santo, irmãos, é o penhor e o selo da nossa esperança. Nós somos selados por Deus, somos pertencentes a Ele, e por isso podemos adentrar a este paraíso. Apocalipse 2,17 diz: os santos recebem a promessa de um novo nome, que lhe será dado por seu Deus e estará
em sua testa. Não só, irmãos, o nome de Deus, mas seremos gravados por um novo nome que Deus nos dará. Seremos identificados de forma muito clara e específica. O nome bem na testa aqui, o nome de Deus, o nosso novo nome que Deus nos dará. Essa esperança, irmãos, que Deus tem nos proporcionado. A paz, irmãos, naquele lugar, versículo 5, estou encerrando. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Não haverá mais noite, irmãos, Deus os iluminará. Tudo acontecerá, irmãos, com conhecimento e alegria perfeitos. Eles serão cheios da sabedoria e do conforto, continuamente andando na luz do Senhor. Normalmente, quando chega a noite, irmãos, é dada a nossa necessidade de descanso. Chega a noite e ninguém pode trabalhar. Os ladrões roubam de noite. As piores coisas acontecem noturnamente. Mas lá não haverá mais noite. Haverá plena alegria e um dia raiando completamente. Por quê? Nós não temos mais necessidade naquele lugar de descanso. Nós teremos um descanso perfeito e pleno. A noite Deus nos deu para descansarmos. Não só isso, irmãos, nós reinaremos pelos séculos dos séculos. Versículo final diz: e reinarão para todo sempre. O seu serviço será, irmãos, não somente liberdade, mas honra e domínio. O reino de Deus se estabelecerá, irmãos, para sempre. E toda a nossa agonia neste mundo se findará. Nós reinaremos com o Senhor no reino perfeito, completo, justo, sem morte, sem dor, com completa alegria. Concluo assim, irmãos: a Nova Jerusalém não será somente o verdadeiro lugar santíssimo, mas também o Éden final. Ela será mais do que um Éden restaurado ou recuperado, será um Éden transformado. Tudo aquilo que o jardim original poderia ter sido é expandido e intensificado aqui. O rio que fluía no jardim, em Gênesis 2:10, e do altar no templo de Ezequiel 47:1, agora flui do trono e vai até o meio da rua da cidade. É uma super autoestrada que supera todas as demais construídas até hoje. O tema, irmão, central aqui é a vida, pois o rio é o rio da água da vida. De ambos os lados há um pomar das árvores da vida. Essa descrição ultrapassa o quadro da árvore da vida em Gênesis, porque essas várias árvores têm também 12 frutos que produzem vida de mês em mês, e as folhas delas servem para a cura das nações. Esse quadro, irmãos, retrata o poder de cura, como já disse, e provisão de Deus. Enquanto, irmãos, na ordem antiga ninguém poderia olhar para a face de Deus, neste novo paraíso o objetivo e a adoração está focada na face de Deus. A razão para tudo isso, irmãos, é que o trono de Deus e o Cordeiro está no meio deles, e os santos têm acesso completo a Deus e ao Cordeiro. Além disso, os santos, em alguma medida, partilham do trono e reinam para sempre com Cristo. Nosso grande privilégio, irmãos, não é somente servir e olhar para a face de Deus, mas também reinar com Ele. Para onde nós estamos indo, irmãos? Para um reino melhor do que nós estamos vivendo aqui neste mundo. Enquanto, irmãos, o mundo jaz no maligno e o maligno está dominando este mundo com seus poderes, Deus nos tem prometido um lugar muito melhor. Jesus disse: eu vou para o Pai e voltarei para vós, vou vos preparar lugar, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. E aonde eu estiver, para que onde eu estiver estejais vós também. Se apegue, irmãos, a essa esperança de que a nossa vida há de passar e há uma esperança futura para nós. Amém? Vamos orar e agradecer.